O som do metal arranhando os trilhos enferrujados é a última coisa que Roberto ouviria naquela noite, embora ele ainda não soubesse disso. Eram 22h14 de uma terça-feira chuvosa em São Paulo. O limpador de para-brisa do seu Chevrolet Onix trabalhava em um ritmo hipnótico, cortando a água e a visão turva da rua deserta. Roberto, um mecânico de 45 anos com as mãos ainda sujas de graxa e o corpo moído por 12 horas debaixo de suspensões e motores, fez o que você faz todas as noites. Ele parou, carro na frente da garagem, acionou o controle remoto preso ao quebra-sol e, enquanto o motor elétrico do portão começava seu gemido lento de 17 segundos para abrir, ele baixou a guarda. Ele cometeu o pecado capital da sobrevivência urbana. Ele olhou para o colo. A luz azulada da tela do celular iluminou seu rosto cansado, cegando suas pupilas dilatadas para a escuridão lá fora. Foi apenas uma checada rápida no WhatsApp. Uma mensagem da esposa perguntando se ele traria pão. Uma fração de segundo de normalidade que custaria tudo. Você conhece essa sensação, o alívio térmico. A falsa segurança de estar a 2 metros do seu santuário. O cérebro humano é programado para relaxar quando visualiza o destino final. É uma falha biológica que os predadores modernos exploram com precisão cirúrgica. Roberto não era um civil comum. Ele passara 7 anos na rota antes de dar baixa para cuidar da oficina do pai. Ele sabia segurar um fuzil, sabia fazer uma varredura de ambiente e sabia identificar suspeitos. Mas ali, naquele instante de chegada automática, ele não era o ex-policial tático. Ele era apenas um homem cansado, seduzido pela rotina. Ele ignorou os retrovisores. Ele ignorou a moto parada na esquina escura com o farol apagado. Ele ignorou o fato de que, ao parar o carro perpendicularmente ao portão, ele havia se colocado dentro de um caixão de metal sem saída. O portão estava na metade do caminho quando a sombra se moveu. Não houve gritos, nem avisos cinematográficos. A violência real é silenciosa e rápida até o momento do impacto. O vidro do motorista explodiu para dentro antes que Roberto pudesse processar o vulto à sua esquerda. Os estilhaços voaram como diamantes letais, cortando sua bochecha e enchendo o painel. O cano frio de uma pistola 40 foi pressionado contra sua têmpora com força suficiente para machucar o osso. O cheiro de pólvora, suor e chuva invadiu o habitáculo, substituindo o cheiro de óleo diesel que ele trazia na roupa. A adrenalina inundou seu sistema, mas era tarde demais. O cortisol travou seus músculos. Ele tentou levar a mão à fivela do cinto, um reflexo antigo de seus dias de farda, mas uma segunda mão entrou pela janela quebrada e arrancou a chave da ignição. O motor morreu. O silêncio voltou, agora preenchido apenas pela respiração ofegante de 3 homens encapuzados que surgiram do nada. Desce ou morre, seu merda. Desce agora. A voz era jovem, trêmula, perigosa. O tipo de voz de quem atira por medo, não por maldade, o que é infinitamente pior. Roberto levantou as mãos. O celular, ainda aceso no colo, mostrava a mensagem da esposa: amor, está chegando. Ele estava, mas ele nunca entraria. Ao ser arrancado do carro e jogado no asfalto molhado, com o gosto de sangue na boca e o joelho de um assaltante em suas costas, Roberto percebeu a ironia brutal da situação. Ele passou a vida consertando falhas mecânicas em carros de clientes, identificando barulhos e vazamentos que ninguém via. Mas ele falhou em consertar a própria rotina. Aquele portão, que deveria ser sua entrada para o descanso, havia se tornado a boca de uma armadilha que ele mesmo ajudou a armar. Isso acontece milhares de vezes por dia. Não é azar, é matemática. Enquanto você lê isso, alguém está parado na frente de casa, esperando o portão basculante subir, com a cabeça baixa olhando o Instagram. Você faz isso, seu pai faz isso, sua esposa faz isso. É um ritual de suicídio inconsciente. O criminoso não precisa ser um gênio tático, ele só precisa que você seja previsível. E você é, nós somos. A nossa necessidade de conforto e conexão digital criou o erro invisível, o intervalo de tempo onde sua atenção é sequestrada e sua capacidade de reação é reduzida a zero. Roberto sabia disso na teoria. Agora, ele estava vivendo a prática,
sentindo o cano da arma descer para sua nuca enquanto o portão estupidamente terminava de abrir completamente, revelando o interior de sua casa iluminada para os lobos. A maioria das pessoas acha que a violência acontece em becos escuros ou em caixas eletrônicos de madrugada. Errado, a estatística é clara e aterrorizante. A maior parte dos sequestros relâmpagos e invasões residenciais começa exatamente onde você se sente mais seguro, no limiar da sua propriedade. É o paradoxo da segurança. Quanto mais perto de casa, mais vulnerável você fica. Roberto foi arrastado para dentro da própria sala. A família estava lá. O terror que se seguiu nas próximas 2 horas não precisa ser descrito aqui. Sua imaginação já está fazendo esse trabalho. O que importa é entender como um homem treinado, um ex-militar, foi neutralizado por 2 garotos drogados e uma arma velha. Não foi a força deles, foi a cegueira dele. O inimigo não é apenas o ladrão armado. O inimigo é um mecanismo do desastre que reside na sua biologia e na arquitetura urbana. Vamos dissecar o que aconteceu. O criminoso moderno opera sob a lógica da oportunidade. Eles são como predadores na savana, procurando a gacela que está pastando distraída separada do bando. Eles chamam isso de fita dada. E a sua chegada em casa é a fita mais dada de todas. Existe uma figura que você nunca vê, mas que está lá, o olheiro. Muitas vezes não é o assaltante, é apenas um informante, um entregador de aplicativo falso parado na esquina, um casal namorando no carro, alguém passeando com um cachorro. Eles cronometram. Eles sabem que o morador da casa 42 chega às 18h30. Eles sabem que o portão leva 20 segundos para abrir. Eles sabem que você não olha para a rua antes de entrar. Roberto foi vítima do túnel de visão. Quando ele focou no celular, sua visão periférica menos a ferramenta evolutiva desenhada para detectar movimento e perigo foi desligada. O brilho da tela contrai a pupila, tornando o escuro ao redor ainda mais impenetrável. É fisiológico. Você literalmente fica cego para o mundo exterior. Além disso, o cérebro entra em modo piloto automático. A ação de abrir o portão é tão repetitiva que não exige processamento cognitivo consciente. Você não está presente no momento. Você está no ciberespaço ou pensando no jantar. É nesse vácuo mental que o ataque é lançado. O agressor sabe que tem uma janela de oportunidade de 15 a 30 segundos onde você é uma estátua dentro de uma caixa de vidro. Sinta o peso dessa realidade. Imagine o som do seu próprio coração batendo nos ouvidos enquanto você percebe que está encurralado. O carro, que deveria ser sua ferramenta de fuga, torce sua prisão. Ao parar totalmente o veículo e esperar passivamente, você entrega toda a sua energia cinética. Um carro parado é um caixão. Um carro em movimento é uma arma de 2 toneladas. Roberto desligou essa arma ao colocar o câmbio em pé e puxar o freio de mão. Ele cedeu à vantagem tática. Ele se transformou em um alvo estático. A sensação de impotência quando a janela quebra não é apenas medo. É a compreensão súbita e violenta de que você desperdiçou sua única chance de defesa. O mecanismo do desastre se agrava com a arquitetura das nossas casas. Muros altos e portões fechados dão a sensação de proteção, mas, na verdade, eles bloqueiam sua visão da rua antes de sair e bloqueiam a visão dos vizinhos quando você é abordado na entrada. O criminoso adora muros altos. Uma vez que ele passa do portão com você, o muro que te protegia agora protege ele da polícia. Ele tem privacidade para fazer o que quiser com você e sua família. Roberto construiu aquela fortaleza para manter os bandidos fora, mas, naquele momento, as paredes serviam apenas para abafar os gritos de sua esposa e filhos. A armadilha perfeita, financiada e construída pela própria vítima, e tem o fator surpresa. O lúpio de observar, orientar, decidir, agir é um conceito militar de combate. Quem completa o ciclo mais rápido, vence. O criminoso já observou, orientou e decidiu. Ele só precisa agir. Você, distraído no celular, ainda nem começou a observar. Quando você percebe a arma, seu cérebro trava. O atraso cognitivo é fatal. Roberto, mesmo com treinamento, foi pego no loop do inimigo. O tempo de reação dele foi roubado pela distração. Aquele segundo olhando o WhatsApp não custou apenas dados do plano de internet. Custou a integridade física de sua família. O terror psicológico de ter sua casa invadida, seu templo profanado, é uma cicatriz que nunca fecha. Você sente o arrepio na espinha. Deveria, porque amanhã, quando você voltar do trabalho, cansado, pensando nos problemas do dia,
A tentação de pegar o celular enquanto o portão abre será avassalador. O algoritmo das redes sociais é desenhado para viciar, para roubar sua atenção, e o crime organizado se adaptou a isso. Eles não precisam mais de planos elaborados de La Casa de Papel. Eles só precisam que você seja um usuário fiel do seu smart. Eles contam com a sua obediência tecnológica. A luz do seu rosto é o farol que sinaliza: estou aqui, estou distraído, pode vir. Pense no som de vidro quebrando. É um som seco, agressivo. Agora, imagine esse som misturado com o choro do seu filho. Essa é a trilha sonora da negligência. A síndrome da fortaleza faz você acreditar que, ao chegar na sua rua, o perigo acabou. Mas a rua da sua casa é a zona vermelha. É onde você é mais previsível. Todo dia, no mesmo horário, o mesmo carro, o mesmo portão. Para um criminoso observador, você não é uma pessoa, você é um relógio. E eles só estão esperando o ponteiro bater na hora certa para cobrar o preço da sua desatenção. O medo que você está sentindo agora não é ruim. O medo é um aliado. O medo te deixa alerta. O conforto é que mata. Roberto perdeu o medo. Ele confiou na rotina. Ele confiou no bairro tranquilo. Ele confiou que sua experiência passada o salvaria magicamente. Mas a realidade da rua não respeita currículo, não respeita patentes e não tem piedade. O erro de Roberto foi acreditar que a batalha só começa quando o tiro é disparado. A verdade é que a batalha começou 5 minutos antes, quando ele virou a esquina da sua rua e não percebeu que estava sendo seguido. Mas e se a história fosse diferente? E se Roberto tivesse ativado seu modo de combate antes de entrar na rua de casa? Existe um segredo que a elite da segurança privada, os motoristas de executivo de alto risco e os operadores táticos utilizam. Eles chamam de chegada ativa. A maioria ignora. Mas a sobrevivência não é sobre força, é sobre antecipação. A solução começa muito antes do portão, começa na mente. Se Roberto tivesse aplicado o que aprendeu na academia de polícia e adaptado para a vida civil, a noite teria terminado com ele jantando com a família e não em uma delegacia. A técnica é simples, mas exige disciplina ferrenha. Passo 1. Quebra de padrão e varredura. Antes de entrar na sua rua, apague as luzes internas do carro e baixe o vidro um pouco para ouvir o ambiente. Observe a rua. Há carros parados com pessoas dentro, motos com 2 ocupantes rodando devagar, pessoas paradas sem propósito aparente o olheiro. Se algo parecer errado, não entre, dê uma volta no quarteirão. A sua intuição é um sistema de radar evolutivo. Obedeça a ela. Roberto deveria ter notado a moto na esquina. Se tivesse notado, teria passado direto, abortando a chegada. O criminoso odeia alvos difíceis. Ele quer o fácil. Ao passar direto, você diz: eu vi você. Isso muitas vezes é suficiente para eles desistirem e procurarem outra vítima. Passo 2. Posicionamento de combate. Nunca, jamais pare o carro perpendicular ao portão de frente ou de ré reta esperando ele abrir. Isso é suicídio. A técnica correta é a parada em 45 graus ou a espera na rua transversal. Pare o carro na rua, paralelo à calçada, mais afastado do meio-fio, com a visão do portão e da rua. Mantenha o carro engatado seu farol. Primeira marcha, automático, em drive com o pé no freio. O carro é sua arma. Se alguém se aproximar de forma suspeita, você tem rota de fuga. Você pisa no acelerador e sai. Se você já estiver embicado na garagem, você está preso. Roberto deveria ter parado na rua, observado o portão abrir completamente e só então iniciado a manobra de entrada. Passo 3. O olhar de radar 360º. Esqueça o celular. O celular deveria estar no bolso ou no console, tela virada para baixo. Seus olhos devem varrer os retrovisores incessantemente. Esquerda, centro, direita, rua, é um scanner. Enquanto o portão abre, você procura por movimentos sombras, pés caminhando em sua direção. Se Roberto estivesse olhando os espelhos em vez do WhatsApp, ele teria visto a aproximação pelo ponto cego. Ele teria tempo de reação. Ele teria visto o vulto a 10 metros, não a 10 centímetros. Passo 4. A iluminação tática. Se você tem portão automático, instale uma luz forte refletor de LED que acende com o movimento ou com o acionamento do portão, apontada para a rua, não para dentro. A luz deve cegar quem está fora e iluminar o perímetro para você. Crie uma zona de negação de luz para o bandido. Eles operam nas sombras. Tire as sombras deles. Roberto entrou em uma boca de lobo escura. Se houvesse um holofote de 500 watts disparando na cara dos
assaltantes no momento em que o portão acionou. A vantagem tática mudaria instantaneamente. Passo 5. A manobra de contra-emboscada. Se você for abordado enquanto espera na posição correta, carro engatado, paralelo à rua, você tem opções. Se o bandido vier pela frente, você arranca. Se vier por trás, você arranca. Se tentarem bloquear, lembre-se, o motor do seu carro é mais forte que o corpo humano ou uma moto leve. Em uma situação de vida ou morte, o veículo é um ariete. A elite treina para usar o carro como escudo e como martelo. Roberto, travado em peito de cinto, não podia fazer nada, mas solto, atento e engatado, ele seria um rinoceronte de metal contra hienas de carne e osso. Esta é a diferença entre a vítima e o sobrevivente. A vítima espera a sorte. O sobrevivente prepara o terreno. A espera ativa transforma um momento de maior vulnerabilidade em um momento de controle. Você não está apenas chegando em casa. Você está executando uma operação tática de inserção em território seguro. Parece paranoico? Talvez, mas pergunte a Roberto ou a qualquer um que já teve uma arma na cabeça na porta de casa. Se eles não trocariam toda a tranquilidade do mundo por 5 segundos de vantagem tática naquela noite. O impacto de ignorar isso é devastador. Não estamos falando apenas da perda do carro, do celular ou do dinheiro. Estamos falando do trauma. A casa de Roberto nunca mais foi a mesma. Eles se mudaram 6 meses depois. A sensação de violação, de saber que estranhos andaram pelos seus quartos, tocaram nas suas coisas, ameaçaram seus filhos, é um veneno que corrói a alma lentamente. E tudo começou com um erro simples, um hábito banal que todos nós cultivamos, a distração na linha de chegada. A segurança pública não vai te salvar nesses 30 segundos críticos. A polícia chega depois para fazer o boletim de ocorrência e contar os corpos ou os prejuízos. Nesses segundos em que o portão sobe, você é a única linha de defesa entre sua família e o caos. Você é o guardião do portão, e um guardião não pode dormir em serviço, nem por um segundo, nem para ver uma mensagem de texto. Adote a mentalidade do esbope, mesmo sendo um contador, um professor ou um mecânico. A rua é um ambiente hostil. Trate-a com o respeito que ela exige. Torne-se um alvo difícil. O predador sempre procura a presa mais fácil. Quando ele perceber que você está alerta, que seu carro está posicionado para fuga, que você está olhando nos olhos dele através do retrovisor, ele vai hesitar. E nessa hesitação, você venceu. Não seja o Roberto daquela noite chuvosa. Seja o Roberto que ele deveria ter sido, o operador atento, frio e preparado. A tecnologia nos deu confortos incríveis, como portões que abrem com um botão e o mundo na palma da mão, mas ela também nos tirou o instinto selvagem de preservação. Recupere esse instinto, desligue a tela, ligue o radar. A próxima vez que você virar a esquina da sua casa, lembre-se desta história. Lembre-se do som do vidro quebrando. Sinta o peso da responsabilidade no volante. Olhe para a rua como um campo de batalha silencioso onde a sua atenção é a sua melhor munição, porque no final das contas, o portão da sua casa não é apenas uma barreira de metal, ele é uma boca faminta. E se você não estiver prestando atenção, ele vai engolir você inteiro, com carro, família e tudo o que você ama. Não entre no escuro, entre preparado.